Olá, queridos. Os profetas não apenas proclamavam a mensagem de Deus com seus lábios, como também sentiam o peso do povo em seu coração. Hoje nós vamos encontrar Miqueias lamentando, pois não havia mais pessoas piedosas na terra. Procurar uma pessoa piedosa era tão inútil quanto procurar frutos de verão depois de terminada a colheita. Miqueias comparou os oficiais perversos a caçadores que teciam redes engenhosas para prender os desamparados. Esses oficiais e juízes eram hábeis na arte de tecer suas redes, ou seja, deturpar a lei para que pudessem roubar os mais simples, mas não tinham a mesma aptidão para obedecer às leis de Deus. Eram como espinheiros que feriam o povo quando deveriam ser como pastores cuidadosos que ajudavam o povo. A expressão "o dia anunciado por suas sentinelas" é uma referência ao tempo que os profetas previram e avisaram continuamente, mas eles não deram ouvidos, preferiram ouvir os falsos profetas e isso lhes trouxe confusão. E essa confusão atingiu todos os níveis da sociedade. Não se podia confiar mais em ninguém. A situação havia chegado a um ponto em que vizinhos e amigos não confiavam mais uns nos outros. Até a família, que era a unidade fundamental da sociedade judaica, encontrava-se em um acelerado processo de desintegração. O fato é que, quando a verdade deixa de ser o parâmetro para a sociedade, tudo começa a se desintegrar, pois a fidelidade à própria palavra é o que une uma sociedade. Naquela cultura imersa no pecado, o profeta desviou o olhar dos pecados do povo e decidiu que iria olhar para o Senhor, ou seja, iria vigiar, orar e depositar sua confiança somente em Yahvé. Esse versículo é a ponte que liga essa sessão sobre pecado e julgamento e a próxima sessão que encerra o livro. Miqueias estava com sua visão espiritual aberta para o presente e para o futuro do povo de Israel. E nesta parte final, nós podemos distinguir três vozes. A primeira voz é a voz do povo de Israel. Talvez o profeta estivesse falando em nome do remanescente que foi humilhado pelo pecado pessoal e pelo pecado da comunidade. E aqui se vê a diferença entre remorso e arrependimento. No remorso, o homem sente pena de si mesmo e lamenta o seu pecado porque lhe trouxe sofrimento. No arrependimento, ele se entristece porque sabe que ofendeu a santidade de Deus. Ele aceita seu sofrimento pessoal porque sabe que por meio dele, Deus o está conscientizando e o libertando do pecado. Os inimigos se alegrariam com a derrota dos judeus, mas no futuro, esse remanescente que havia conservado sua fé em Yahvé seria exaltado e veria aqueles inimigos zombadores sendo humilhados e vencidos. Tendo em vista que esses acontecimentos não ocorreram depois das invasões dos assírios e dos babilônios, eles devem ser atribuídos a um tempo futuro. A segunda voz que temos nessa sessão é a voz do profeta. Miqueias fala à cidade de Jerusalém, assegurando que, apesar de ser atacada e destruída, um dia ela seria reconstruída. Além disso, as fronteiras nacionais seriam expandidas de modo a incluir mais território do que antes. O profeta vislumbra pessoas vindo de todas as partes da terra para Jerusalém. É difícil não pensar que a visão de Miqueias antevê aquela maravilhosa assembleia dos representantes de todas as nações em Jerusalém no dia de Pentecostes. Quando Deus reunisse o povo de Israel para a restauração, eles encontrariam a terra desolada e arruinada por causa do julgamento de Deus sobre o pecado deles. Mas no versículo 14, parece que o profeta faz uma oração, suplicando a Deus que tomasse novamente o seu povo sob sua proteção e cuidado, como ovelhas do seu rebanho.
A floresta do Carmelo é mencionada como um lugar notável pela sua fecundidade e fartura. Bazã e Gileade eram conhecidas por suas ricas pastagens e, portanto, isso implica um pedido para que eles fossem abençoados com abundância de tudo, como nos tempos passados. A terceira voz ouvida aqui é a voz do Senhor. Deus respondeu ao seu servo fiel, assegurando que estava de fato guardando o seu rebanho e cuidando dele, como havia feito quando tinham deixado a terra do Egito, e tornaria a mostrar suas maravilhas entre eles. Nos versículos 16 a 20, mais uma vez se ouve a voz do profeta Miqueias. Quando Israel for restaurado à sua terra e desfrutar de um relacionamento restaurado com o Senhor, então aqueles que se opuseram ao povo de Deus se envergonharão e, tremendo, virão ao Senhor. Ver a grandeza da restauração do povo de Deus fará com que as nações temam ao Senhor de uma forma como não fizeram antes. Diante dessa gloriosa restauração concedida pelo Senhor ao seu povo, Miqueias glorificou a Deus por ser um Deus perdoador e que tem prazer em ser misericordioso. Ele já havia experimentado a compaixão de Deus, mas a haviam resistido e rejeitado. Mas eles teriam oportunidade de usufruir dela novamente. Note que Deus nos ama como pecadores, mas nos ama demais para nos abandonar no nosso pecado. Sua compaixão sempre estará à disposição para nos salvar do domínio do pecado. Sua compaixão é demonstrada pelo fato de que ele lançará todos os pecados do seu povo nas profundezas do mar. Deus não perdoa nossos pecados para pendurá-los como troféus. Em sua compaixão, ele elimina os nossos pecados, lançando-os nas profundezas do mar. Ao concluir sua profecia, Miqueias viu a obra futura de Deus como uma continuação da sua obra passada nos patriarcas do seu povo, Jacó e Abraão. Miqueias sabia que o mesmo amor, compaixão e misericórdia que ele demonstrou aos seus pais estavam disponíveis para eles, se tão somente o seu povo os recebessem com fé. E assim nós concluímos mais um passo da nossa jornada juntos até o Apocalipse. Mas no próximo dia 22 eu estarei de volta com mais uma minissérie, 3 dias com Naum, anunciando o fim de Nínive. O que Deus não fez no tempo de Jonas, ele o fez no tempo de Naum. E eu espero você para seguirmos juntos e animados aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.